Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Bom, hoje está começando a minha pregação. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho. Pois assim, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. Também gostaria de pedir para você fechar os seus olhos para que eu possa estar fazendo uma oração por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu me apresento diante do Senhor e mais uma vez eu coloco diante de suas mãos cada uma das pessoas que me assistem. Meu Deus, o Senhor é o que conhece a vida de cada uma dessas pessoas. O Senhor conhece o nosso passado e o nosso presente. Sabendo disso, eu peço para o Senhor, na tua infinita misericórdia, estar guardando o caminho dessas pessoas, que aquele que está andando em caminhos tortuosos, em caminhos de desobediência, o Senhor, pela tua infinita misericórdia, vem estar guiando eles pelo caminho da luz. E conhecereis a verdade vos libertará. Que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, guie essas pessoas em veredas de justiça. Que cada um dos que me assistem, de acordo com a tua santa e bendita palavra, que a luz venha a ser permanecida em cada coração, que o teu poder venha a ser manifesto em cada vida, e que cada uma dessas pessoas venha estar refletindo a tua glória, pela tua infinita misericórdia. Que o Senhor segure na mão de cada um deles e guie eles para chegar ao lar de eterna paz e luz. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu estarei lendo o Santo Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, do versículo 26 ao 39, que fala do endemoniado gadareno. E navegaram para a terra dos gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vendo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E, tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído o demônio, de que haviam saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Só até aqui. Irmãos, primeiramente, o que é que nos conduz a sermos possessos por espírito? Para uma pessoa ela ser possessa de um espírito, ela tem que estar fraca espiritualmente, ela tem que estar despida de proteção. Uma pessoa desprotegida que não está debaixo da autoridade de Deus, que não está debaixo da autoridade divina, ela não consegue vencer Satanás. Na verdade, lá nas cartas de João nos diz que aqueles
que vivem no pecado, esses não podem ser considerados filhos de Deus. Mas um homem que ele vive no pecado, ele vive debaixo da transgressão, ele na verdade é um filho do diabo. Quando nós vemos como Jesus vai advertir os fariseus, eles falaram primeiro que ele era os filhos de Abraão. Jesus corrigiu, falando que eles na verdade não eram filhos de Abraão. Depois eles falaram que eles tinham por pai Moisés. Jesus falou para eles que eles não eram filhos de Moisés. E depois ainda Jesus disse que eles são filhos do diabo, porque eles andam no pecado. O filho de Deus ouve a sua palavra. E a palavra daquele que está em Deus, essa permanece. Nós podemos ver que o filho de Deus, quem é filho de Deus com João 10. O filho de Deus é aquele que ouve a voz de Deus, são as suas ovelhas. As suas ovelhas ouvem a sua voz e não ouvem a voz do estranho. Isso nos mostra que os filhos de Deus são aqueles que dão ouvido e ouvem a voz de Deus e não dão ouvido à voz de Satanás. Mas aquele que satisfaz os desejos que Satanás se agrada, faz as coisas de acordo com a vontade de Satanás, esse não pode ser considerado um verdadeiro filho de Deus. E nós vemos que os demônios eles têm que se sujeitar a Jesus Cristo. Primeiramente nós vemos que o endemoniado gadareno, eles tiveram que se prostrar perante Jesus. Se nós formos ler essa passagem, vemos que o endemoniado, aquele que estava possesso do demônio, ele se prostrou perante Jesus, porque Deus, ele deu autoridade para Jesus sobre os demônios. E os demônios têm que se prostrar perante ele. Da mesma maneira, nós temos poder sobre o mal. Quando vai terminar o evangelho de Mateus, se eu não me engano, o evangelho de Lucas, diz que eis que todo o poder me é dado, nos céus e na terra. Ou seja, Deus, ele nos deu poder para vencermos todo o mal. Devemos estar nos apegando ao poder de Deus. A Bíblia diz, resista ao diabo e submeta-se a Deus e ele fugirá de vós. O diabo ele é o maior tentador que nós temos. Se nós formos analisar as tentações em que Jesus, ele vai tentar Jesus, ele espera o momento do ápice da fraqueza de Jesus. Por quê? No período em que Jesus estava no deserto, durante 40 dias e 40 noites, Jesus ele não se alimentou com nada. O único dia em que Satanás vai tentar Jesus era no momento em que ele estava com mais fraco, porque era o seu último dia de jejum. Da mesma maneira é Satanás conosco. Satanás, ele vai assoprar o nosso ouvido na hora que a gente estiver mais fraco, na hora que a gente estiver abalado espiritualmente, na hora que nós estivermos aflitos ou tristes, ou tivermos com a nossa emoção perturbada, quando estivermos um momento de ira ou um momento de fraqueza, é nesse momento em que Satanás vai tentar acabar conosco. E dentro da gente tem um espaço. Ou esse espaço ele é preenchido pelo Espírito Santo de Deus, ou ele é preenchido por Satanás. Se nós darmos espaço ao pecado, começarmos a alimentar o pecado dentro de nós e não cortarmos o pecado pela raiz, Satanás ele se aproveita daquela fraqueza, ele toma o nosso corpo e ele nos leva a cometermos o pecado, ele nos induz, ele não pode controlar o nosso corpo, mas ele pode oferecer pra gente, ele pode nos induzir, ele pode assoprar na nossa orelha falando, vai, faça isso porque é bom, faça aquilo porque é bom. E para uma pessoa, Satanás ter domínio sobre ela, o que é necessário? Para o Satanás ter domínio sobre um corpo, para ele possessar uma pessoa, ela tem que estar desprovida de proteção, ela deve estar desprotegida. É então que Satanás pode ir e se apossar dessa pessoa e derrubar a vida dessa pessoa. Mas nós temos um guarda que tudo pode nos ajudar, e esse é o Deus, a nossa torre forte, o nosso castelo forte e poderosa fortaleza. Esse é o nosso Deus. Nós vemos então uma das coisas, Satanás, ele vai tentar nos atacar na nossa fraqueza, por isso que nós não podemos dar espaço para Satanás. Quando nós estivermos tristes e aflitos, ou em qualquer coisa, a gente deve buscar nos recuperar rapidamente, antes que Satanás venha nos assoprar no ouvido. Segundo, Satanás, ele tenta distorcer a verdade. O que Satanás ele faz quando ele se depara com Jesus? Primeiramente, o que ele diz? Ele usa a própria palavra de Deus contra o próprio Jesus. Ou seja, ele tenta distorcer a verdade. Nós podemos ver isso no Éden também. O que Satanás falou para Eva? Eva, certamente você não vai morrer não. Deus ele estava mentindo. Na verdade, quando você comer, você vai ser como Deus. Ou seja, ele tenta mentir para nós. Ele tenta distorcer a verdade.
E muitas vezes ele vai tentar soprar na nossa cabeça, nos induzir a dúvida, nos falar que a palavra de Deus é mentirosa, que Deus é mentiroso, que Deus ele não cumpre com a sua palavra e ele fala mentira, quando na verdade Deus é um Deus verdadeiro e quer nos ensinar a verdade. O próprio Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, de Jesus Cristo. Dessa maneira nós podemos perceber que Satanás, por vezes, ele vai tentar nos induzir ao pecado usando a própria palavra. Ele fez isso com Jesus. Como é que Satanás tenta induzir Jesus a pecar? Salmo 91. Se você é o mesmo filho do Deus Altíssimo, joga-te daqui para baixo, porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos para que os seus pés não tropecem nas pedras. Quando ele leva Jesus até bem o topo do templo, até o alto do monte, para ele se jogar de lá de cima. Foi isso que Satanás fez. E nós devemos perceber isso. Ou seja, o que ele vai tentar nos fazer também? Ele vai tentar distorcer a verdade. Ele vai tentar pensar que a palavra de Deus é mentirosa, que Deus não é um Deus verdadeiro, que Deus ele está querendo nos mentir. Terceiro, ele vai querer falar que Deus é injusto. O que ele vai tentar fazer a gente pensar? Primeiramente, ele vai tentar fazer a gente pensar que os prazeres do mundo são bons e que Deus é um Deus ruim por não nos deixar fazer parte desses prazeres. Satanás, ele tenta nos oferecer os prazeres deste mundo. Lá quando Jesus é tentado no deserto, nós podemos perceber também que ele tentou fazer isso. Ou seja, ele tenta falar que Deus é injusto. Não, Eva, Deus não é justo. Isso na verdade é uma coisa boa, ou seja, ele tenta fazer com que nós venhamos pensar que as coisas boas, que as coisas ruins são coisas boas, ou seja, o prazer do mundo é bom, o pecado é uma coisa boa, e que Deus é um Deus injusto por não nos deixar cometer o pecado. Ou seja, outra coisa que Satanás diz, não, Deus é injusto. Por que Deus criou isso então? Por que Deus permitiu que isso fosse criado se ele não quer que você aproveite disso? Ou seja, outra coisa que Satanás faz também, ele tenta fazer com que nós venhamos pensar que os prazeres do mundo são coisas boas, que os desejos do mundo são coisas boas, quando na verdade não são coisas boas. E primeiro ele oferece, o pecado é bom e Deus é injusto por não deixar você pecar, viu? E ele faz isso. É por isso que nós devemos nos guardar de Satanás. Satanás, ele é astuto. Nós vemos que o apóstolo Paulo pede para a gente não ignorarmos os seus artigos, ou seja, o próprio apóstolo Paulo, ele nos diz que nós não devemos ignorar Satanás. A figura que muitos têm de Satanás é que ele não existe. Tem pessoas que acham que Satanás representa o mal do mundo. Na verdade, Satanás ele existiu. Foi um anjo de luz. Tu és querubins ungido. Era o braço direito de Deus, mas foi banido do céu por causa da sua maldade e da sua rebelião contra Deus. Pois sendo anjo quis se fazer Deus, tomando assim a posição que Deus tinha, que era a posição do trono de domínio no mundo. Podemos perceber então que Satanás, ele é mau, ele é o rei da mentira, ele vai tentar mentir para você. Quando você achar que você está na verdade, ele vai tentar falar que a verdade é mentira. Deus é mentiroso, a palavra de Deus não é uma mentira, a palavra de Deus não é infalível coisa alguma. O que ele vai tentar nos fazer é sempre estar resolvendo as coisas de uma maneira ruim. Satanás, ele nunca vai tentar fazer a gente ler que nem uma pessoa pobre, uma pessoa que está passando necessidade. Satanás, o que ele sugere? Ele sugere para aquela pessoa roubar. Deus sugere para aquela pessoa, ore e me busque que eu vou te ouvir. Então nós aprendemos com isso. Primeira coisa que Satanás faz, o primeiro passo. Primeiramente, Satanás, ele tenta distorcer a verdade. Segundo, Satanás, além de primeiro, ele tenta distorcer a verdade. Segundo, ele tenta usar a própria palavra de Deus contra nós mesmos. Por que está acontecendo isso com você? Não vendo que na palavra de Deus não diz isso? A palavra de Deus diz outra coisa. Você, primeiro, ele vai tentar distorcer a verdade, falar que a verdade é uma mentira. Segundo passo, Satanás vai tentar usar a palavra de Deus contra nós. Ele vai tentar usar a palavra de Deus contra nós mesmos. Por que isso está acontecendo com você? Mas a palavra de Deus não diz isso? Ele vai tentar usar a palavra de Deus contra nós. Terceiro, ele vai tentar nos vir até a gente no momento de fraqueza. E quarto, ele vai tentar fazer com que a gente ache que o pecado é bom e que Deus é injusto por não nos deixar ser participantes do pecado. E nós vemos que houve um endemoniado gadareno.
mas nós podemos ter domínio sobre Satanás. Nós vemos aqui na passagem do endemoniado gadareno que Jesus, ele expulsou Satanás com poder, mas nós podemos também expulsar Satanás. Além com o poder que Deus nos dá, podemos também expulsar Satanás com a palavra. Lá no deserto, Jesus expulsa Satanás usando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa. E através dessa mesma palavra nós podemos e iremos expulsar Satanás. A Bíblia diz: resista ao diabo, submeta-se a Deus e ele fugirá de vosco. E aí, se nós guardarmos a santidade, nós iremos vencer Satanás. E se nós ter com o domínio que Deus nos dá, nós podemos vencer Satanás. Se nós permanecermos em santidade, buscarmos nos tornar pessoas poderosas espiritualmente, Satanás não vai poder ter domínio da nossa vida. E através da palavra nós podemos expulsar Satanás. O problema do endemoniado gadareno é que ele estava fraco espiritualmente. Por isso Satanás tomou o seu corpo. Da mesma maneira, se nós estivermos fracos, quando Satanás lançar suas setas, ele vai nos derrubar. Bom, é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Que nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe e fortifique a vida de cada um de vocês que me assistem. Que assim seja, amém. Gostaria de pedir para você fechar os seus olhos para me fazer a oração final. Santo Deus, Pai eterno que estás nos céus, santificado seja o teu nome, que o teu reino avance, que o teu reino venha ser manifesto na vida de cada uma dessas pessoas que me assistem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje eu clamo para que tu despejes da tua luz em cada uma das pessoas que me assistem, que o teu reino avance, que o teu poder caia sobre essas vidas e que a tua misericórdia venha vir sobre todos. Em nome de Jesus, amém. Que o nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês, que assim seja. Amém.